Olá, tudo bem? Mano, eu tô meio ausente aqui, né, velho? Me perdoem. Assim, que nem eu já falei no outro vídeo aqui, eu sei que quando eu fico fora da internet, quando eu paro de postar vídeo, a internet fica enfervorosa. Ninguém liga. Tá todo mundo cagando. Pra minha opinião, porque eu penso das coisas. Muito bem, mas hoje eu gostaria de ser muito breve, como sempre, né? Como sempre, sou muito breve. Antes se inscreve aí, dá like, vê os outros vídeos. Como eu sempre falo também, se quiser, se não quiser, ninguém é obrigado a fazer nada. Deus te abençoe, né? Você tá liberado aí dessa responsabilidade. Mas eu acho que seria bom você fazer isso, tá bom? Gente, hoje eu queria ser muito sucinto, muito breve. Vocês viram eu falando sobre conhecimento e tudo mais. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre nós sermos mais profundos. E acho que isso complementa com o que eu quero falar hoje. E eu queria ser realmente muito breve. Acho que vai ser um vídeo curto, para ser bem sincero. Eu tenho percebido cada vez mais, à medida que eu vivo a minha vida, à medida que eu convivo com outras pessoas e acesso outros ambientes, que nós precisamos ter mais conhecimento bruto, sabe? E acho que eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre ser mais profundo, de que, cara, eu sinto falta hoje, nós como geração hoje, né, principalmente a minha geração, assim, a geração até, eu tenho 19 anos, até um pouco mais velha do que eu, nós somos uma geração que já nasceu na internet. Nós somos uma geração que já nasceu com a internet, com acesso fácil à internet. Só que isso tem nos tornado uma geração que é rasa, isso tem nos tornado uma geração superficial. E isso faz com que nós tenhamos muitas opiniões sobre os assuntos. Então nós temos muitas opiniões, nós somos cheios de várias e várias opiniões, só que nós não temos conhecimento de nada. Então, exemplo, sei lá, eu tenho uma opinião sobre uma guerra que está acontecendo agora. Nem quero entrar em mérito, mas vou dar um exemplo, tá? Não vou nem entrar em mérito de nada aqui. Tá acontecendo a guerra lá entre Israel e Palestina. Eu tenho uma opinião. Tal lado tá certo, tal lado tá certo. Eu ainda não vou entrar em assuntos políticos por enquanto aqui. Tal lado tá certo, tal lado tá errado. Só que daí eu não sei a história do conflito, eu não sei a história dos países, eu não sei a história que vem de séculos e séculos atrás, eu não sei as coisas que aconteceram. Nossa. Eu não sei as coisas que aconteceram entre esses dois países já há muito tempo. Eu não sei as coisas que estão acontecendo ali em volta no Oriente Médio. Eu não sei nada que está acontecendo. E isso é um problema. Porque eu falei isso no outro vídeo, cara, a gente normalizou da opinião burra. A gente normalizou da opinião burra. E o que eu tenho feito, eu tenho feito esse exercício na minha própria vida de cara, se eu não sei, eu só não falo, tá ligado? Se eu não sei, eu não falo. Então, até exemplo dessa guerra de Gaza que caiu. Cara, eu assim, já até assisti algumas coisas sobre, já pesquisei, já li um pouco, assim, mas sendo bem sincero, eu não acho que eu tenha conhecimento suficiente sobre o assunto para dar uma opinião assim muito para dar uma opinião embasada sobre isso, para dar uma opinião, não, eu tenho certeza que é isso daqui. Cara, não, eu posso falar assim, olha, até onde eu vi, até onde eu estudei, que foi isso, eu tendo a acreditar que isso aqui tá mais certo, né? Só que hoje a gente naturalizou dar opiniões que a gente nem sabe de onde a gente tirou e que na verdade na maioria das vezes a gente só está reproduzindo o discurso que a gente ouviu de alguém. E a gente pega essas opiniões e a gente simplesmente reproduz elas, sem saber nada disso daí. Isso é um problema. Isso é um problema. Então acho que a gente tem que dar um passo para trás e assumir quando a gente não sabe. E eu tô falando isso pra mim. Cara, assume quando não sabe. Sabe? Assume. Tipo, eu não sei. Esse assunto. Cara, não sei. Pra ser bem sério, não sei. Ao mesmo tempo, nós temos que ser mais intencionais e tudo. E, cara, é muito engraçado porque eu abro a câmera pra falar as coisas pra mim mesmo. E daí vocês de quebra acabam ouvindo o que eu falaria pra mim mesmo. Nós temos que ser mais intencionais em, cara, eu tenho que sentar, eu tenho que ler um livro. Eu tenho que sentar, eu tenho que buscar, cara, talvez. Cara, assuntos mais. Até talvez assim, eu não vou ser especialista em tudo, né? Não tem como. Eu posso fazer na faculdade alguma coisa, mas eu não vou ser especialista em tudo. Mas assim, tem assuntos que eu acho que a gente deveria saber o mínimo. Então assim, eu deveria saber o mínimo de economia.
para ter uma opinião formada em relação a algumas coisas. Eu deveria saber o mínimo de ideologias políticas e as suas histórias e as suas composições e como elas se aplicam hoje em dia para que eu tenha uma opinião formada sobre isso. Eu deveria saber um pouco mais sobre geopolítica. Eu deveria saber um pouco mais sobre o direito, pelo menos o mínimo. Cara, eu deveria saber o mínimo sobre essas coisas. Eu não tô falando de saber o mínimo tipo, eu assisti um vídeo de 10 minutos no YouTube. Não, eu deveria ler alguns livros sobre essas coisas. E você entende que hoje em dia pra gente ser profundo é ler tipo 5, 10 livros sobre um assunto? Cara, isso não é ser profundo não, velho. Isso é o mínimo. Tipo, é literalmente o mínimo. A gente se considera profundo porque a gente leu um livro que tem 300 páginas sobre qualquer assunto e a gente fala, não, eu sou muito intelectual, eu sei de tudo porque eu li um livro. Tipo, não. E eu tô falando isso pra mim. Eu sempre fui repetindo isso, né, que eu falo isso pra mim. E, cara, a gente precisa ser mais profundo, a gente precisa voltar a ler livros, a gente precisa voltar a ler livros. Eu ia pegar um livro lá, mas não vou pegar. A gente precisa voltar a ler livros maiores, sabe? Livros densos. Tem livros que são difíceis de ler, gente. Tem um livro aqui, que tá aqui atrás do meu computador. Esse livro aqui, ó. Apologética Contemporânea, de William Lane Craig. É um livro que ele tem ali umas 400 e poucas páginas. 400 páginas. Só que, olha o tamanho da letra e vocês não tem noção, o tamanho da página. Então, é como se fosse 2 páginas. Então, um livro de mais ou menos 800 páginas de um tamanho normal. E é um livro extremamente denso, cara. É muito denso. Ele é muito difícil de ler. Várias vezes eu tô aqui e eu falo, meu Deus do céu. Eu leio uma página, eu não entendo nada. Aí eu leio a mesma página de novo, eu não entendo nada. Aí eu tenho que ler umas 7 vezes a página pra começar a entender alguma coisa que ele tá falando. Sabe, a gente tem que voltar a ler esse tipo de coisa. Porque se o cara escreveu a parada, eu vi um dia o Clóvis de Barros Filho falando sobre isso, né? Se o cara escreveu a parada, ele escreveu isso daqui, como é que eu não consigo entender o que ele escreveu, velho? Se o cara, se Sócrates não escreveu nada. Se Platão escreveu um livro lá, o livro A República lá de Platão, por exemplo. Se o cara escreveu o livro há 2000 anos e pouco atrás, 2000 e poucos anos atrás, eu não consigo hoje entender o que ele escreveu. Não é possível. A gente tem que ter essa indignação dentro de nós. Fala assim, cara, eu não posso aceitar ser burro. E eu, de novo, eu tô falando isso pra mim. Eu falo, cara, às vezes eu me sinto burro. Porque eu não paro, eu não leio a parada, eu não vou lá, eu vou atrás, eu tenho que ser mais interessado nas informações, eu tenho que ser mais interessado nas coisas. Porque senão, a gente vai ficar sendo uma geração de retardado, entendeu? Uma geração, e às vezes até pior do que ser uma geração de retardado, é ser uma geração que acha que não é retardada, mas é. É ser uma geração que acha que é inteligente, mas no fim é burra, porque não sabe, não tem profundidade no que está falando. Então, gente, nos tornemos mais profundos, tornemo-nos mais profundos, mais intencionais em estudar, mais dedicados, mais excelentes, né? Deus merece que nós sejamos filhos excelentes, filhos inteligentes. O Senhor merece isso de nós. E muitas vezes nós focamos, agora falando mais para os crentes, né? Nós focamos demais naquilo que é o nosso chamado, naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Mas nós esquecemos que, cara, nós temos que ajudar o Senhor em algum sentido. No sentido assim, nós temos que nos capacitar para que Ele possa nos usar para aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então nós temos que nos capacitar, nós temos que ler, nós temos que investir tempo em estudo, em conhecimento, para que nós não nos tornemos pessoas que acham que são inteligentes e que acham que sabem alguma coisa, quando no fim não sabem absolutamente nada. Então, gente, vamos junto, entendeu? Fala nos comentários aí, cara, pô, Pedro, eu preciso de ajuda. Eu vou falar, mano, eu também preciso. Fala assim, ó, você me manda mensagem falando que eu preciso ler, e eu te mando mensagem falando que você precisa ler. E a gente se ajuda e vamos ler, vamos fazer clube do livro, não sei, vamos fazer alguma coisa, vamos ler, vamos estudar mais, porque a gente precisa saber, a gente precisa deixar de ser burro, e a gente precisa honrar ao Senhor também com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, e entender que, cara, Deus nos deu uma capacidade. Ele nos deu uma capacidade intelectual, uma capacidade de compreender as coisas, de compreender conceitos, e nós temos que usar isso. Beleza? Gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E vamos junto aí. É nóis. Tamo junto. Valeu.